If you can stay in the community, receive your treatment in the community, with your family around you, your usual friends, then this all adds to the speed of recovery from the illness. Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Antes de começarmos o vídeo de hoje, aproveito para pedir que curtam, compartilhem com um amigo e comentem algo, até como um oi. Isso me ajuda muito a impulsionar o canal e trazer mais conteúdo para vocês. Então bora pro vídeo de hoje. O médico britânico, apelidado de Dr. Morte, foi acusado de ter matado ao menos 250 pacientes durante seus quase 25 anos de carreira. As investigações realizadas sugeriram que o número verdadeiro de vítimas poderia ser ainda maior. Harold Shipman nasceu na Inglaterra em 1946. Durante sua infância e adolescência, ele se destacou como um aluno brilhante e se sobressaía nos esportes, especialmente no rugby. Ele demonstrava ter o complexo de superioridade, uma condição em que a pessoa possui uma visão distorcida e exagerada de si mesma, o que afetou seus relacionamentos ao longo da vida e o deixou isolado durante a adolescência, com poucos amigos. No entanto, o rumo de sua vida mudou drasticamente quando ele tinha apenas 17 anos. Nesse ano, sua mãe, Vera, com quem ele tinha uma relação muito próxima, foi diagnosticada com câncer de pulmão. Enquanto ela estava morrendo no hospital, Shipman observou atentamente como o médico lhe administrava morfina para aliviar seu sofrimento. Mais tarde, especialistas sugeriram que esse momento foi crucial, pois pode ter sido o gatilho que inspirou sua futura trajetória de violência e seu método macabro de agir. Após a morte da sua mãe, Shipman, com 19 anos, casou-se com Primrose, de 17 anos, enquanto estudava medicina. O casal teve 4 filhos e, aparentemente, sua vida seguia a normalidade de uma família tradicional. Ele se formou em 1970 e iniciou sua carreira como médico júnior, mas rapidamente ascendeu na profissão, tornando-se clínico geral em um centro médico. No entanto, o verdadeiro objetivo de Shipman, que viria a se tornar um assassino em série, não era salvar vidas. Na realidade, seu propósito era bem mais sombrio. Em 1976, uma enfermeira estranhou a quantidade de prescrições feitas pelo médico, já que a medicação era destinada apenas a casos de extrema necessidade. Após uma investigação interna, descobriu-se que ele forjava receitas médicas para obter grandes quantidades de morfina para o seu próprio consumo. Ele havia se tornado viciado. Como consequência, ele foi multado, demitido de seu cargo e obrigado a se internar em uma clínica de reabilitação. Apesar de ter sido demitido naquele ano por falsificar prescrições, ele não foi removido do Conselho Médico Geral, o órgão que regula os médicos. Em vez disso, ele recebeu apenas uma carta de advertência. 2 anos depois, foi aceito em um novo hospital em 1977. Onde rapidamente se destacou como médico dedicado e confiável, conquistando a confiança de pacientes e colegas. Shipman permaneceu na equipe por quase 20 anos, até abrir seu consultório particular em 1993, também fazendo atendimentos a domicílio. Durante esse período, construiu uma boa reputação, tanto entre seus pacientes quanto na comunidade, sendo visto como um médico atencioso e dedicado, famoso por seu estilo acolhedor no atendimento. Enquanto isso, ninguém sabia que o bom médico estava, na verdade, matando seus pacientes. Foi em março de 1975 que ele assassinou sua primeira vítima, Eva, uma mulher de 70 anos, um dia antes de seu aniversário. Nessa época, o médico já possuía morfina suficiente para matar centenas de pessoas. Shipman então administrava uma dose letal de morfina em suas vítimas e as observava morrer no local, ou as enviava para casa onde pereciam. Estima-se que ele tenha matado 71 pacientes enquanto trabalhava no hospital e mais vítimas durante o período em que teve sua própria clínica. Dentre suas vítimas, 171 eram mulheres e 44 eram homens. Investigadores apontaram que o médico variava entre períodos de matança e momentos de aparente normalidade,
No entanto, seu método de matar sempre foi o mesmo. Ele escolhia vítimas vulneráveis. Suas vítimas mais velhas incluem Anne, de 93 anos, e a mais jovem, como Peter, de 41 anos. No entanto, em 1998, agentes funerários da comunidade começaram a desconfiar do elevado número de mortes de pacientes sob os cuidados do médico e que os óbitos apresentavam um padrão muito semelhante. A grande maioria eram mulheres idosas. Preocupados com essa situação, eles confrontaram Shipman diretamente, mas ele os tranquilizou, alegando que não havia motivo para preocupação. Graças à sua reputação como um bom médico, as suspeitas foram rapidamente descartadas. Posteriormente, uma médica notou que a taxa de mortalidade de seus pacientes era quase 10 vezes superior à dos outros médicos da região e alertou o escritório do legista local e a polícia. Este poderia ter sido o fim do reinado de terror de Shipman, mas não foi. Isso resultou na abertura de uma investigação, mas ele foi inicialmente inocentado, pois seus registros médicos pareciam estar em ordem. No entanto, o inquérito falhou em contatar o Conselho Médico Geral e em verificar os registros criminais do médico. Ele também se certificava de cobrir seus rastros, acrescentando doenças falsas aos registros médicos de suas vítimas. Como resultado, a investigação inicial não encontrou nenhum motivo de preocupação e o médico continuou livre para matar. Os crimes do médico só foram finalmente descobertos depois que ele cometeu o erro de tentar forjar o testamento de uma de suas vítimas, Kathleen, uma ex-prefeita de 81 anos. Seus amigos estranharam seu desaparecimento e foram até sua casa, onde a encontraram sentada no sofá, sem vida. A última pessoa a vê-la com vida foi o Dr. Shipman, que alegou ter visitado ela apenas para coletar amostras de sangue para análise. Na verdade, o médico aplicou uma dose letal de morfina em Kathleen, e o médico fez com que ela escolhesse a opção de cremação em seu testamento, provavelmente para esconder qualquer evidência. Em seguida, ele usou sua máquina de escrever para excluir completamente a família dela do testamento, deixando toda a sua herança para ele. No entanto, Kathleen foi enterrada e não cremada, e sua filha, Angela, foi notificada sobre o testamento por advogados locais. Desconfiada, ela imediatamente suspeitou de algo errado e levou o caso à polícia. Angela comentou sobre a situação. Tudo isso foi inacreditável. A ideia de minha mãe assinar um documento deixando tudo para o médico era impensável. O fato dela ter assinado um documento tão mal digitado não fazia sentido. Como Angela era a responsável pelas finanças da família, ela percebeu imediatamente que algo estava errado. Após uma investigação, a polícia rapidamente chegou à mesma conclusão. O corpo de Kathleen foi exumado e uma autópsia revelou que ela havia morrido de overdose de morfina, administrada 3 horas antes de sua morte, coincidindo com a visita do médico. Quando os oficiais foram à casa de Shipman, além dos registros médicos que ajudaram a confirmar suas suspeitas, encontraram uma estranha coleção de joias que pertenciam às suas pacientes e uma velha máquina de escrever. Essa máquina se revelou crucial, pois foi com ela que o testamento forjado de Kathleen havia sido produzido. Rather than standing there, would it be possible for you to sort of come and get something out of your car and then go back in? I've been advised to stand and let you take a photograph and then go away. And I'm sure you've had enough time to take a decent photograph. Is it possible for you just to say anything at all? Back into surgery to do my surgery. But you have said you have nothing to hide, sir. O médico, então, foi preso no dia 7 de setembro de 1998. A partir dos registros médicos apreendidos, ficou claro para a polícia que o caso se estendia para além da morte de Kathleen, e a investigação foi direcionada para outras vítimas. Nos 2 meses seguintes, os corpos de outras 11 vítimas foram exumados. Quando questionado, ele fornecia anotações médicas que pareciam corroborar sua versão sobre a causa das mortes. No entanto, a polícia descobriu que ele alterava esses registros médicos após a morte de seus pacientes, para garantir que sua versão fosse compatível com os dados apresentados. O que o médico não percebeu foi que a cada alteração ficava registrada, permitindo à polícia rastrear exatamente quais documentos haviam sido alterados e em que momento.
A polícia conseguiu verificar outros 14 casos em que ele havia administrado doses letais de morfina, registrado falsamente as mortes de seus pacientes e alterado seus históricos médicos para justificar que eles estavam morrendo de causas naturais. Shipman foi formalmente acusado de 15 homicídios e uma falsificação. O assassino em série sempre negou os assassinatos e se recusou a cooperar com a polícia ou psiquiatras criminais, mesmo com as evidências contra ele. Quando a polícia tentou interrogá-lo ou mostrar fotos de suas vítimas, ele permanecia indiferente. Com os olhos fechados, bocejava e se recusava a olhar para qualquer evidência. I have here a photograph of Lily Crossley, if you'd like to look at that, just for the benefit of the tape. Dr. Shipman's eyes are closed and he didn't look at the photograph at all. That's Elizabeth Pierce. The three ladies there, it's the elderly lady dressed in black. Embora a polícia só pudesse acusá-lo formalmente de 15 assassinatos, o inquérito da polícia ainda concluiu que ele provavelmente foi responsável por 250 mortes. Uma auditoria clínica conduzida pelo professor Richard, da Universidade de Leicester, analisou o número e o padrão de mortes na prática do médico, comparando-os com os de outros médicos. Se constatou que a taxa de óbitos entre seus pacientes idosos era significativamente mais alta, com mortes agrupadas em determinados horários do dia, e que Shipman estava presente em um número desproporcional de casos. Os registros apontam 500 pacientes que morreram sob os cuidados dele. O relatório concluiu que ele provavelmente matou ao menos 250 pacientes, e a comissão ainda sugeriu que ele poderia ter sido viciado em matar. O julgamento de Harold Shipman teve início em 5 de outubro de 1999. O julgamento seguiu com 15 acusações de assassinato, que ele alegava ser inocente, e a promotoria alegou que ele matava seus pacientes por prazer, exercendo controle sobre a vida e a morte, e refutou qualquer argumento de que ele agia por compaixão, já que nenhuma de suas vítimas estava com uma doença terminal. Além das provas apresentadas que o médico alterou os registros de computador para criar sintomas que suas vítimas nunca tiveram, na maioria das vezes, apenas algumas horas após as suas mortes. Outra fraude também veio à tona. Ele simulava chamadas para os serviços de emergência na presença dos parentes, mas cancelava a ligação assim que o paciente era encontrado morto. Registros telefônicos mostraram que nenhuma ligação havia sido feita. O júri o considerou culpado de todas as acusações, de 15 homicídios e uma falsificação no dia 31 de janeiro de 2000. Ele foi condenado a 15 penas de prisão perpétua, além de uma sentença adicional de 4 anos por falsificação, sem possibilidade de liberdade condicional. Ele permaneceu na prisão durante as investigações, sempre alegando sua inocência, com a firme defesa de sua esposa e sua família. Um dia antes de seu aniversário, em 13 de janeiro de 2004, ele foi encontrado enforcado em sua cela, aos 58 anos, sem nunca ter alegado arrependimento por seus atos. Com o falecimento do Dr. Morty, a questão sobre o motivo de seus assassinatos ganhou destaque. Diversas teorias tentaram explicar o que levou o médico a matar. Algumas sugerem que ele buscava vingança pela morte de sua mãe, tentando de alguma forma justificar suas ações com base nessa perda, e existe a teoria de que ele possuía um complexo de Deus, com o desejo de exercer controle absoluto sobre a vida e a morte, como se precisasse provar que ele tinha o poder de tirar a vida e, em alguns casos, até salvá-la. Então esse foi o caso de hoje. Vocês já conheciam esse caso? Ou qual é a teoria de vocês? Deixem aí nos comentários. Se cuidem e até logo!